Graça e paz. Você vai acompanhar agora um dos estudos baseados na segunda epístola de Pedro. Pedro fala sobre a nossa jornada em direção aos céus. Se você tem assistido os nossos vídeos e o nosso canal tem te abençoado, inscreva-se, curta os vídeos, comente, compartilhe. Que Deus te abençoe. Bom estudo. Nós estamos estudando a segunda epístola do apóstolo Pedro. Ficamos ontem dentro do versículo de número 2, que traz o tema da própria epístola, crescer no conhecimento de Deus. Pedro ressalta a importância disso para a construção da fé e avanço no desenvolvimento da salvação, conforme a expressão usada por Paulo aos Filipenses. E já podemos ir para o versículo de número 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as muito preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes ou coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé, a vossa fé, a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Visto como pelo seu divino poder, é fantástico saber que tudo isso vem de Deus, não é nascido do homem. Vai ficar ainda mais claro no final do capítulo, quando no versículo 20, 21, Pedro fala que nenhuma profecia da Sagrada Escritura, ou seja, nenhum trecho, provém de particular elucidação. E mais, que jamais qualquer profecia das Escrituras foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos ou inspirados pelo Santo Espírito. Então, aqui no versículo 3, ele já introduz essa revelação de que o cristianismo é pautado na própria fala de Deus. O cristianismo é diferente das outras religiões, porque, em sua grande maioria, são homens explicando os seres divinos em quem acreditavam. O cristianismo é um caminho inverso. É Deus quem decide falar com o homem. É Deus quem rompe a barreira. E ele mostra seu poder, sua glória, sua bondade. É impossível que o ser humano consiga conhecer Deus, entender Deus, porque não existe no homem a capacidade de investigar e descobrir essas coisas que são próprias de Deus. Se Deus não quisesse se revelar a nós, ele jamais seria encontrado. Isaías fala que o nosso Deus é um Deus que se esconde. Mas ele não fala isso em um contexto que possa nos levar a acreditar que Deus é omisso. Ele diz que, embora Deus tenha criado todas as coisas,
Nenhuma delas tem poder em si mesma de encontrar. Nem mesmo os anjos conseguem encontrar Deus se Deus não quiser ser percebido. Então Deus, em sua graça, seu amor sem fim, se revelou a nós. Por isso, ele nos doou todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, é o puro poder de Deus se manifestando por meio da pessoa de Jesus. É o puro poder de Deus se manifestando na revelação de sua palavra. É o poder dele que inspirou homens santos no registro do que Deus determinou que fosse conhecido. A Bíblia é uma espécie de entrevista com Deus e também de um relato do relacionamento de Deus com sua criação, cosmos, os anjos, os demônios, os seres humanos. Então, ele nos doou todas as coisas que conduzem à vida. As Sagradas Escrituras não versam sobre tudo o que existe. A Bíblia não é uma enciclopédia sobre a criação. A Bíblia também não é um manual de física, de matemática, nem é um livro de história definitivo contando o que ocorreu com a humanidade ao longo de eras. Ela não contém tudo que se pode conhecer e saber, mas ela contém todas as coisas que conduzem à vida. E aqui é muito interessante porque Pedro, que fala sobre a vida eterna, também, nesse mesmo parágrafo, não utilizou a expressão eternidade, porque a Bíblia nos conduz à vida, que já inicia quando você encontra Jesus e o tem como modelo para você. Então, a vida eterna começa já aqui na Terra, já conseguimos nos comportar como celestiais, por causa do que a Bíblia tem a nos dizer. Então, a Bíblia tem as informações suficientes para que você encontre a vida, a melhor vida que um ser humano pode ter. E eu não estou falando de carro, de casa, que são os bibelôs dos inseguros e dos materialistas. Eu estou falando de conduta, de tratamento com o próximo, de amar, ser longânimo, ter paciência, honestidade, fidelidade. A Bíblia nos conduz a essa vida e também a piedade. A vida de um cristão deve ser piedosa. A vida de um cristão deve ser honrada. Um cristão não se comporta como o mundo comporta. Era para um cristão ser uma pessoa ainda melhor nesses aspectos emocionais, comportamentais, virtuosos. O nosso código de conduta é superior. Aquele que segue a Jesus irá repensar muitas vezes suas atitudes e, por meio da comunhão com Deus e do esclarecimento que a palavra santa faz, irá reformular a si mesmo, de maneira tal que a glória de Deus seja vista até mesmo em suas menores reações. Crer em Deus deve nos alterar profundamente. Crer em Deus deve personalizar todos os nossos atos. A vida de um cristão é uma vida de descoberta de uma qualidade de vida transcendente. Por isso que onde quer que viva o cristão, onde quer que esteja o cristão, ele é capaz de produzir o céu. Mesmo Paulo e Silas, presos, acorrentados, depois de haverem sido espancados, por serem cristãos, encontraram no louvor a Deus conforto e alegria imediata para suas almas, que sem Deus, naquele momento, depois de tortura e aprisionamento, estariam desoladas. Aquele dia cruel, com captura, condução coercitiva, julgamento injusto, punição severa, tortura, aprisionamento, teria terminado com lamentos sem fim. Mas aqueles cristãos conheciam o recurso de adorar ao Senhor, eram esclarecidos sobre a brevidade das aflições, consequentemente, a brevidade da própria vida, e quer morressem ali naquela noite ou no dia seguinte, para eles
era tudo a mesma coisa, viver ou morrer era Cristo. Não pediram a Deus livramento, não pediram a Deus conforto, não ficaram horas e horas precisando de consolo, rapidamente se encontraram com Deus por meio da adoração e, bendizendo ao Senhor, fizeram tremer aquele lugar. A Bíblia fala que um terremoto vindo da parte de Deus quebrou todas as cadeias. É claro que o que ocorreu física e materialmente só assim aconteceu porque representava o que havia ocorrido espiritualmente. Para que nós soubéssemos o que desencadeou no mundo espiritual, sua representação física pôde ser registrada nas Escrituras. O primeiro terremoto não aconteceu na matéria, mas no reino espiritual, quando eles se propuseram a ultrapassar as esferas da existência, da dor, do sofrimento. Eles não precisavam nem de livramento, nem de socorro. Eles não precisavam que Deus fizesse nada. Eles entraram em profunda adoração, em louvor sincero, porque Deus continuava sendo Deus para eles. Ser preso não mudou a crença deles em Deus. Apanhar para ver se desistia de fé, se desistia da pregação que causou a prisão, não resolveu. Não dá para arrancar isso de quem acredita. Não dá para arrancar isso de quem conseguiu enxergar essa realidade maior, que é a existência de Deus. Não é por meio da morte que se acaba com a fé, não é por meio dos sofrimentos que se devasta. Não dá para crer num dia e descrer no outro. Aquele que crê de verdade permanece na fé. Por isso que eles não conseguiam ser outra coisa além de cristão e piedosos. Precisamos aprender a ser piedosos. Gente de oração, gente de louvor, gente honesta, gente honrada, gente calma, cheia de ternura, sem essa raiva, essa ira, esse veneno que corre pelos sentimentos e emoções do mundo. E como tudo isso é feito, o que nos conduz à vida, o que nos conduz à piedade, ele esclarece. Tudo isso é pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. É aprendendo sobre Deus, aprendendo. Conhecimento completo, ele usou aqui a mesma expressão, pleno conhecimento. E ele vai repetir isso muitas vezes, mostrando a necessidade de aprendermos, de conhecermos. É por meio do conhecimento que seremos conduzidos à vida e à piedade. Até me faz lembrar de João 6, quando provavelmente o mesmo Pedro, depois da dispersão, desvio dos discípulos que andavam com Jesus e da provocação de Jesus a eles, dizendo se quiserem podem ir embora também. E Pedro fala: para onde iremos se só tu tens as palavras, conhecimento completo, de vida eterna, que conduzem à vida. As palavras, conhecimento completo, que conduzem à vida eterna. Precisamos aprender. Se quisermos vida, piedade, glória e virtude. Pai querido, obrigado por sua palavra tão extraordinária. Queremos aprendê-la, encarná-la. Que o Evangelho não seja para nós uma teoria, mas fundamento de vida. Que isso seja para nós verdade. Mesmo que a nossa fé não seja essa que o mundo consegue desenvolver, uma mera ação otimista, um assentimento mental, que a nossa fé seja ação, atitude, que crer nos leve a fazer, que ela operacione a vida. Obrigado por ter acompanhado mais um estudo baseado nos ensinos do apóstolo Pedro. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se, curta, compartilhe. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.